Então vamos lá falar de Copa do Mundo do Catar 2022. A partir de amanhã vai ter musiquinha, a partir de amanhã vai estar tudo funcionando maravilhosamente bem, pode ter certeza disso, tá? Presta bem atenção, a gente vai falar do que aconteceu ontem e eu vou ter o Denis daqui a pouquinho aqui comigo. A gente teve, em todos os jogos que a gente comentou ontem, inclusive, eu acho que o jogo significativamente mais interessante foi o do Irã, pelo significado, inclusive, porque o Irã acabou comemorando a derrota na Copa, a derrota no jogo. Vamos entender um pouquinho mais. A Inglaterra começou a Copa do Mundo do Catar com uma goleada histórica para cima do Irã, 6-2. A festa dos ingleses contrastou com o comportamento dos iranianos. Parte dos torcedores surpreendeu e não ficou triste com a derrota da equipe na estreia. É bonito, estamos aqui somente por diversão, não pelas vitórias ou derrotas. Futebol é um jogo que une as pessoas, esse é o objetivo. Estou feliz pelos ingleses, nós marcamos 2 gols, está tudo certo. Isso nunca vai acontecer em uma Copa do Mundo outra vez, uma nação que não quer que o próprio time vença. Para compreender a tranquilidade dos iranianos com a derrota, é preciso entender a situação do país asiático. O Irã vive uma onda de protestos há 2 meses, desde que a jovem Mahsa Amini, de 22 anos, apareceu morta. Mahsa foi presa pela polícia de costumes por não usar o véu corretamente. De acordo com a organização não governamental Human Rights Watch, mais de 380 pessoas morreram nas manifestações desde então. Em apoio ao movimento popular, os jogadores do Irã não cantaram o hino nacional na partida contra a Inglaterra. Como iraniano, estou muito feliz. Você pode pesquisar na internet e descobrir por que estamos vestindo roupas pretas e apoiando os adversários. Obrigado. Nós temos muita esperança. Além dos protestos, não estamos apoiando a nossa seleção porque não apoiam nossa nação e nosso povo. Sem o apoio de parte da própria torcida, o Irã volta a campo na próxima sexta-feira, quando vai encarar o país de Gales no estádio Al Rayyan, em busca da primeira vitória na Copa do Mundo. Aliás, vai ter o país de Gales que enfrentou os Estados Unidos, então a gente já começa a ver uma movimentação. Ele já está aqui, o Denis já está aqui comigo e olha só, hoje ele está online, mas é como se estivesse aqui do meu lado. Então, Denis, obrigado, primeiro boa noite. Essa história do Irã a gente comentou ontem, mas a gente nem chegou a comentar justamente essa situação dos iranianos torcendo contra, né, o próprio time, né? A gente não entrou muito nessa questão política. E é difícil, né? Porque para eles torcerem contra, né? Então fica bem difícil mesmo. Até para os jogadores poderem empenhar lá e conseguir fazer um bom jogo, né? Mas mesmo assim é como o torcedor falou, né? Eles ainda conseguiram marcar 2 gols, que para eles é um feito enorme conseguir marcar 2 gols contra a Inglaterra, que é uma potência hoje do futebol, Paulo. Na realidade, vamos falar então de como foram os jogos de hoje, até porque a gente tá nessa história do fuso horário e pra gente é de madrugada, o jogo parece Copa do Mundo do Japão, né? Um negócio muito louco assim. E o primeiro jogo, eu queria que você assistisse comigo, foi a zebra, olha só, porque ninguém esperava. Eu ontem falei aqui neste programa que eu imaginava que a Arábia Saudita olha, não vamos subestimar a Arábia Saudita não. Mas ninguém me ouviu. O que foi que aconteceu? A Arábia Saudita ganhou da Argentina. O terceiro dia da Copa do Mundo do Catar começou com uma zebra histórica. A Arábia Saudita venceu de virada a Argentina, uma das favoritas a conquistar o título. Os argentinos até começaram bem a partida e abriram o placar em pênalti cobrado por Lionel Messi. Com o primeiro tempo tranquilo, parecia que não teria dificuldades para ampliar o placar. Entrou em campo assim a personagem do jogo, a linha de impedimento da defesa saudita. Foram 10 impedimentos do ataque sul-americano no jogo, um deles milimétrico, que resultou em um gol anulado, que poderia ter resolvido o jogo, mas o primeiro tempo terminou em 1-0 para a Argentina. Logo aos 3 minutos da segunda etapa, a Al-Shehri empatou. 5 minutos depois, Aldo Alçari aproveitou uma bola disputada na área da Argentina, limpou e bateu no ângulo para fazer um golaço. Depois, o que se viu foi um time argentino se lançando à frente desesperado para buscar a virada, mas sem conseguir furar o bloqueio saudita. O resultado pode embolar de vez o Grupo C, que também conta com México e Polônia.
Ninguém esperava, né, Denis? Ninguém esperava mesmo que isso fosse acontecer, fora eu. O pessoal que me segue falou, você espalhou fake news ontem, falou que a Argentina não perderia de jeito nenhum e perdeu. Mas a Arábia Saudita, Paulo, ela fez um jogo muito arriscado até pela quantidade de impedimentos que teve no jogo, dava para ver, né? Eles adiantaram muito a linha de defesa deles. Assim, eles contaram muito com a sorte dos impedimentos. Foram 3 gols anulados só no primeiro tempo, foram 3 gols. E a Argentina não estava jogando mal esse primeiro tempo. Mas aí depois do intervalo, eles conseguiram fazer os 2 gols muito rápido. Aí a Argentina ficou bagunçada, eles sentiram, o time da Argentina sentiu os gols, eles sentiram o baque, e aí depois eles começaram a atacar no desespero, e a Arábia Saudita começou só a se defender, virou um jogo de ataque contra a defesa, eles se defendiam do jeito que dava, e o jogo acabou 2-1, e para a festa do povo da Arábia Saudita. Hoje, quando a gente estava conversando, você lamentou os gols que foram anulados. Você acha que houve alguma irregularidade nessa anulação, Não. Denis? Não, só em um dos gols que foi anulado, do Lautaro, foi milimetricamente, é um sistema novo. Pode continuar, pode falar, vai lá. Pode continuar. E a FIFA ela acabou de lançar um sistema novo para medir o impedimento de forma automática. Então eles têm uma tecnologia, então pegou o ombro dele avançado só um pouquinho assim, então foi milimetricamente, assim, foi correto, mas se fosse um lance para ser dado no campo, dificilmente esse impedimento seria marcado, Paulo. Mas agora sim, tecnologia que a gente está falando, né, também, que está sendo usado na Copa, Sim. né? Isso está sendo muito legal, mas eu não vi ainda um show de imagens, eu não vi nada demais, como quando lançaram a câmera Spider, por exemplo, aquelas câmeras posicionadas em ângulos que a FIFA nunca gostou. Então eles baniram de vez e nunca mais a gente vai ter aquela coisa que o Galvão gosta de falar, um show de imagem, não tem isso, né? Isso, e a Globo, nesse ano, no próprio Campeonato Brasileiro, eles tinham uma câmera de cinema dentro do campo. E essa câmera, Paulo, ela trazia uma imagem belíssima do jogo, do campo. É o tal do super slow, né? Infelizmente, eles chamam de câmera de cinema, né, durante a transmissão. Então fica aquele fundo com blur, assim, fica com aquele fundo embaçado. Aí você vai ver a câmera de cinema é um iPhone. Viu? Depois você vai ver a câmera de cinema é um iPhone. Mas era uma câmera, é muito legal a câmera mesmo. Mas na Copa, infelizmente, a gente não tá vendo esse show realmente de imagens, né, Paulo? Não, entendi. Mas vamos continuar falando sobre essa situação da Arábia Saudita aí, Denis, porque, na realidade, claro, os caras, a grande zebra, os caras estão comemorando e comemorando muito. Vamos ver como é que foi isso. A primeira vitória do Brasil no Catar. Este foi o sentimento de muitos brasileiros em Doha nesta terça-feira. A torcida verde e amarela explodiu em festa após a derrota dos hermanos para os sauditas. Beleza, vamos voltar. A gente chamou o VT errado. Aperta o botão direito aí, Tony. Vamos falar, vamos ver. Depois a gente vê os brasileiros. Vamos falar primeiro da Arábia Saudita. Vamos lá. Com o objetivo de avançar ao mata-mata da Copa do Mundo depois de 28 anos, os sauditas não contiveram a felicidade depois da vitória histórica por 2-1 sobre a Argentina em Lusail. Logo aos 9 minutos, Lionel Messi abriu o placar para os argentinos em cobrança de pênalti. A equipe sul-americana ainda teve outros 3 gols anulados no primeiro tempo, um do próprio Messi e 2 de Lautaro Martínez. Mas a partida que se desenhava tranquila para os hermanos tomou rumos inesperados na etapa final. Saleh Al-Shehri empatou para a Arábia Saudita aos 3 minutos do segundo tempo. Pouco depois, Salam Al-Dassari decretou a virada da equipe do Oriente Médio com um golaço. Para ser honesto, eu não esperava nem metade do que aconteceu, mas está ótimo. Dominamos a Argentina de Lionel Messi. Estamos em casa, o Catar é igual à Arábia Saudita. Eu ficaria feliz mesmo com a derrota. Para nós, o importante é competir, mas vencemos um dos melhores times do mundo. Estou muito feliz.
A inesperada derrota jogou um balde de água fria nas expectativas dos hermanos, que sonham em reconquistar o cobiçado título mundial depois de 36 anos. Sentimento de raiva, a vitória era claramente nossa. Eles chegaram 2 vezes e marcaram 2 gols. Sem tempo parlamentar, a seleção de Lionel Messi e companhia volta a campo no próximo sábado para encarar o México novamente em Lusail. No mesmo dia, a Arábia Saudita enfrenta a Polônia no estádio Cidade da Educação e pode até confirmar uma classificação histórica para as oitavas de final em caso de vitória. Agora sim a gente vai ver porque foi a primeira vitória dos brasileiros na Copa. Mas, gente, depois eu até vou comentar com o Denis isso daí. Eles comemoraram como se tivesse ganhado o primeiro jogo. Isso mesmo, os brasileiros, por conta da derrota da Argentina. Primeira vitória do Brasil no Catar. Este foi o sentimento de muitos brasileiros em Doha nesta terça-feira. A torcida verde e amarela explodiu em festa após a derrota dos hermanos para os sauditas por 2-1 na estreia das duas seleções no torneio. É a nossa primeira vitória. Messi, tchau. Pra gente não preocupa muito a derrota da Argentina, né? Apesar de alguns apontarem como favorita, a gente já conhece a nossa história, a nossa tradição. Então, a Argentina nunca colocou medo pra gente. Mas o que significa pra gente é o primeiro gostinho de vitória antes mesmo da estreia do Brasil. Como brasileira, a gente fica muito feliz que a Argentina perde, infelizmente. Mas a gente quer torcer para o melhor ganhar, né? É isso que é importante na Copa. E que seja o Brasil. A festa brasileira só não foi maior do que a celebração saudita pela virada inesperada. O rei Salman da Arábia Saudita anunciou que quarta-feira será feriado no país. Eu não esperava isso, nem um dos sauditas esperavam, mas o time conseguiu. É uma sensação indescritível, é um momento histórico para a seleção. Antes não confiava nas escolhas do técnico, mas acabei me enganando. Obrigado e parabéns a todos os sauditas e obrigado por todo o esforço da seleção. A vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina de Lionel Messi por 2-1 foi uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo. O Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta. Desculpa, eu não consegui, foi mais É forte. verdade. Mas o Palmeiras ainda não tem Mundial. Mas isso é um outro assunto. Agora me fala. O que é isso? Agora tá todo mundo lá assim, né? E aí, né? O que é isso, Todo velho? mundo vai ficar fazendo as dancinhas agora pra eles, né? Vai virar meme, não tem Mas jeito. assim, foi algo que... Tudo bem, eu falei ontem porque eu, na realidade, imaginei que não dá pra gente subestimar ninguém. Agora tem uma coisa que eu acho que é importante pra você que tá em casa. Não fique contando vitória, porque pode acontecer a mesma coisa no jogo do Brasil. Sim ou não? O adversário do Brasil, Paulo, ele é muito mais complicado do que o da Argentina. A gente vai jogar contra a Sérvia, que é um time bem mais ajeitado, um time bem mais qualificado. Então, assim, o nosso jogo não tem nem comparação em questão de dificuldade. E para vocês verem como a zebra ontem, no jogo de hoje cedo foi tão grande, a Argentina, Paulo, ela estava para quebrar o recorde histórico de jogos sem derrotas. Ela ia passar a Itália, ela estava 35 jogos sem perder. Não sei, acho que eram 3 anos sem derrota, Paulo, para você ver. Meu e ela Deus, não jogou cara. contra times pequenos, ela jogou com a Itália recentemente na Europa, ela ganhou de 3-0 da Itália. Assim, é um resultado que acho que não vai acontecer tão cedo. Bom, mas uma zebra desse tamanho. Nem tudo está perdido para a Argentina, vamos combinar, né, Denis? Calma que esse foi o primeiro Eles deram jogo. muita sorte. Ainda tem a chance de... Só não pode perder de novo, né? Essa aqui é a história. Tem que ganhar os próximos Sim. 2 jogos, pelo menos para se classificar ali entre primeiro ou segundo, né? Mas eles deram sorte, Paulo, porque logo depois do jogo deles, a Polônia com o México, eles empataram, fizeram um 0-0, parecia que ninguém queria ganhar aquele jogo, um jogo morno. Então esse empate acabou caindo no colo da Argentina, porque agora a Arábia está com 3 pontos, a Polônia e o México com 1 ponto e a Argentina com 0. Então uma simples vitória dela, no próximo jogo ela já entra na briga bem forte. Então
Ela acabou dando, assim, dos males o menor para eles. Eles ainda têm bastante chance de classificação, Paulo. Então vamos aproveitar para ver como é que foi esse jogo do México. Atenção, edição. Jogo do México com a Polônia, que foi o... A gente pulou um jogo, mas assim, é um jogo que o Denis acabou de comentar. Vamos ver como é que foi. Segundo 0-0 do dia. México e Polônia empataram sem gols na estreia das duas seleções na Copa do Mundo e perderam a chance de aproveitar a derrota da Argentina mais cedo para assumir a liderança do Grupo C. A oportunidade mais clara foi da equipe europeia, aos 12 minutos do segundo tempo, quando Robert Lewandowski, 2 vezes melhor do mundo, desperdiçou um pênalti assinalado com a ajuda do VAR. O goleiro Guilherme Ochoa foi bem no canto esquerdo para impedir o gol polonês e levar à loucura a torcida mexicana presente em bom número no estádio. Na próxima rodada, os mexicanos jogam contra a Argentina, que precisa da vitória depois de ser derrotada pela Arábia Saudita na estreia. A Polônia enfrenta os sauditas, atuais líderes do grupo, com 3 pontos. E teve mais um jogo ainda que também não teve gols. Esse jogo, inclusive, que foi Dinamarca e Tunísia, mas foi um jogo bacana. Foi o primeiro 0-0 da Copa do Catar. Dinamarca e Tunísia estrearam pelo Grupo D da Copa do Mundo nesta terça-feira com um empate em 0-0 no estádio Cidade da Educação e fizeram um dos jogos menos emocionantes da competição até aqui. A Tunísia fez uma partida de muita intensidade, chegou até a fazer um gol, anulado devido à posição de impedimento do atacante. Foram apenas 6 finalizações no alvo durante a partida e poucas oportunidades claras de gol, em um jogo com muito mais vontade do que qualidade. Este foi o primeiro 0-0 da Copa do Catar e teve momentos emocionantes antes do início da partida, com a presença de Christian Eriksen. Há 1 ano e meio, o meia dinamarquês sofreu um infarto em partida válida pela Eurocopa e teve que ser reanimado em campo. Ele teve um marca-passo colocado e conseguiu voltar aos gramados. Então tá, olha só para falar para você, vou perguntar pro Denis já na realidade, porque assim, Denis, esse jogo é um jogo que já se esperava até que fosse acontecer esse empate, né? A gente esperava um pouquinho mais da Dinamarca, para ser sincero, porque a Dinamarca ela tem um time melhor, mas a Tunísia ela acabou surpreendendo, ela fez um jogo bem mais qualificado, ela teve mais o controle do jogo, mas assim, foi um jogo bem difícil, Paulo, assim, difícil para assistir, porque o jogo foi assim, com poucas chances de gol, poucos ataques, o jogo ficou muito centralizado ali no meio do campo, e foi bem difícil de assistir, mas realmente, para mim, quem decepcionou foi a Dinamarca, que eu acho que eles podiam ter jogado bem melhor nesse jogo, Paulo. A gente comentou sobre essa questão da Tunísia, que foi um adversário do Brasil, né? Inclusive, né? Sim, a Tunísia foi adversário do Brasil na preparação. Enfim, mas o grande jogo do dia, que foi o 4º jogo, foi o primeiro dia que a gente teve 4 jogos, né, Denis? Foi justamente a goleada da França. Vamos acompanhar. Os atuais campeões do mundo estrearam na Copa do Catar nesta terça-feira em grande estilo. A seleção da França fez valer a tradição e goleou a Austrália por 4-1 em partida disputada no estádio Al Janoub, em Doha. A equipe da Oceania deu um susto nos Bleus logo aos 9 minutos ao abrir o placar com Craig Goodwin. Mas os franceses não quiseram saber de surpresas e deixaram tudo igual 18 minutos depois com Adrien Rabiot. A virada começou a ser sacramentada com Olivier Giroud. O atacante balançou a rede adversária 2 vezes e se juntou a Thierry Henry como o maior artilheiro da história dos Bleus com 51 gols. A vitória dos franceses, que lutam pelo 3º título mundial, ainda contou com um belo gol de cabeça do astro Kylian Mbappé. A próxima rodada do Grupo D ocorre no próximo sábado, com as partidas entre Austrália e Tunísia e França e Dinamarca. Ô Paulo, e uma coisa muito interessante nessa partida, porque assim, não sei se você sabe, mas nas últimas 4 Copas, sempre o campeão anterior, ele teve muita dificuldade na fase de grupos da Copa seguinte, onde ele está defendendo o seu título, e eles nem conseguiram se classificar para a fase de mata-mata. Então hoje, quando começou o jogo com a Austrália, a gente achou que aquele filme já estava voltando novamente. Novamente o campeão vai ter problema, vai ter dificuldade. A Austrália começou o jogo bem, já marcou o gol, mas aí logo depois já acabou, já muito rápido.
a França tomou o controle da partida e já empatou com o Rabiot, em seguida já virou o jogo e aí a França controlou a partida, não deu chance nenhuma para a Austrália e foi até o final. E foi até o final desse jeito, sem dar chance, e amassou a Austrália, então sem chance nenhuma para eles. E a campeã, eu acho que dessa vez não vai cair nessa maldição de não se classificar. Eu acho que a França vai se classificar com bastante facilidade até, Paulo. Vamos ver então o que vai acontecer, porque tá começando ainda. A gente está falando de primeira, segunda, terceira, quarta rodada, que vai ser amanhã, mas na realidade, se a gente for pensar mesmo, né, Denis, a gente está na primeira rodada geral, né, porque a primeira vez que as seleções estão colocando os pés no gramado. E eu queria que você contasse para você que está em casa, o Denis vai trazer agora o que vem aí, o que esperar da próxima rodada amanhã aqui no Catar, porque a gente sabe que é mais uma... Só para saber, Denis, é mais uma rodada difícil ou não? Olha, tem uns jogos aqui que vão ser, assim, tem 2 jogos que para mim vão ser jogos fáceis, vamos dizer assim, que é o primeiro, o jogo de abertura da rodada de amanhã, que é do grupo F, que vai jogar o Marrocos contra a Croácia. Eu acho que a Croácia vai vencer o Marrocos sem muita dificuldade. Não vai ser um jogo também dos mais fáceis, mas eu acho que eles vão passar bem tranquilo, sem muito aperto, assim. Acho que a Croácia tem um time bem bom, assim, bem forte, jogadores nos principais times do mundo. Aí depois, o próximo jogo, para mim é o jogo mais difícil do dia, que vai ser a Alemanha contra o Japão, que vai ser, esse jogo vai ocorrer às 8 da manhã, e vai ser um jogo bem duro. A Alemanha, na última Copa, ela não foi bem, e o Japão sempre complica na Copa, Paulo, sempre complica. Na preparação para a Copa, o Japão fez o amistoso contra os Estados Unidos e eles venceram os Estados Unidos e eles venceram assim, dominando, não dando chance para os Estados Unidos. Então eu acredito que esse jogo da Alemanha e o Japão vai ser um jogo bem difícil. E aí depois, continuando, Paulo, no grupo E ainda, que é o mesmo grupo da Alemanha e do Japão, vai ter Espanha e Costa Rica. Eu acho que a Espanha vai passear nesse jogo. Não tem, eu vou me arriscar novamente, eu acho que não tem como a Espanha perder da Costa Rica. A Costa Rica tem um time bem limitado, então eu acho que eles vão passear, apesar que a Espanha tem um time muito jovem. É uma das seleções com a menor média de idade para essa Copa, Paulo. E aí, fechando a rodada, é um jogo meio incógnita que vai ser a Bélgica, que eliminou o Brasil na última Copa, que eles têm excelentes jogadores, contra o Canadá. E o Canadá, eles têm poucos jogadores nas principais ligas, mas eu acho que eles vai ser um jogo bem duro para a Bélgica, assim. Eu acho que a Bélgica vence, mas vai ser um jogo mais duro para a Bélgica, fechando o grupo F. E aí depois é só fazer cruzar os dedos, porque daí vem os jogos do grupo do Brasil, que acontecem na quinta-feira, mas isso é assunto para depois. Falando sobre esses jogos de amanhã, a gente tem uma situação aí que é bastante complicada, né? Porque quando a gente fala Alemanha, não sei você que está em casa, o que você se lembra? Eu me lembro do 7-1. Mas depois do 7-1, a Alemanha desapareceu. E aí, qual que é a dúvida agora? Será que a Alemanha vai continuar sendo a Alemanha do 7-1 ou vai continuar sempre batendo no vexame? Do futebol mundial que chega ao Catar para deixar para trás de vez o vexame na Rússia. A Alemanha, campeã incontestável da Copa do Mundo de 2014, com direito a 7-1 e tudo, foi eliminada na primeira fase em 2018, com apenas uma vitória sobre a Suécia e derrotas para a Coreia do Sul e México. O time não tinha mais o meia Bastian Schweinsteiger, símbolo daquela geração, mas ainda contava com Kroos, Khedira, Müller, Neuer, nomes que até hoje causam pesadelos nos brasileiros. O elenco também era formado por jogadores mais jovens, como Joshua Kimmich e Julian Draxler. Para 2022, essa geração ganhou mais experiência e a maioria dos tetracampeões do Brasil não está mais entre os convocados. Permaneceram o goleiro Manuel Neuer, o atacante Thomas Müller e o atacante Mario Götze, autor do gol do título. Leroy Sané, Kai Havertz e Leon Goretzka ganharam espaço e são a nova cara da seleção alemã.
O goleiro Manuel Neuer e o meia Thomas Müller seguem como remanescentes do time que conquistou o mundo no Maracanã. Os alemães esperam conseguir voltar a vencer para encostar no Brasil, única seleção pentacampeã da Copa do Mundo. A Alemanha estreia contra o Japão pelo Grupo E, que também conta com Espanha e Costa Rica. Denis, só pra gente arrematar isso daqui, o que falar da Alemanha? Tipo, aquela pergunta que eu deixei, é a Alemanha do 7-1 amanhã ou é a Alemanha do vexame ainda? É uma Alemanha, na verdade eu acho que não é nenhuma nem outra, Paulo. Não, tá longe de ser a Alemanha do 7-1, bem longe, porque eles tiveram bastante dificuldade para renovar esse time, tanto que em 2018 nem classificaram para a fase de grupos, que foi aquela maldição que eu falei para vocês lá do campeão não conseguir nem passar da fase de grupos. E aconteceu anteriormente com a Espanha e com a França também, e com a Itália. Mas eles agora, aparentemente, Paulo, eles estão melhores treinados. Essa renovação, agora acho que ela está sendo feita de forma mais tranquila. E até porque em 2018, boa parte desses jogadores eles eram muito jovens. E agora eles já estão um pouco mais de experiência, de bagagem, jogando jogos importantes pelos clubes deles. Então eu acredito que agora eles vão dar um pouco mais de trabalho. Amanhã vai ser o teste mesmo de fogo deles, porque eles vão pegar o Japão, que é um time que eles não têm uma técnica muito apurada, mas eles são muito dedicados e eles são fortes fisicamente, então vai ser um belo teste para a Alemanha, para a gente saber que Alemanha que a gente vai ver nessa Copa, Paulo. Ali velhinho, né, cara? Muito engraçado, olha só. É muito diferente daquela garotada que, né, marcou o Brasil com o 7-1. Mas tô muito curioso para ver. Agora, Denis, você é ligado em charge? Você gosta de charge de futebol? Eu acho que futebol não existe sem charge, né? Sim, a charge acabou virando um pouco dos memes de hoje, né? Mas era muito legal acompanhar as charges, tudo. Eu gosto de tudo que envolve futebol. Eu vou fazer um desafio para você. No nosso programa de sexta-feira, né? Eu quero que você traga pra gente, a gente vai comentar sobre o Brasil, eu quero que você traga pra gente uns memes do jogo do Brasil. É possível você separar uns memes pra gente comentar na sexta? Claro! Isso é a coisa mais fácil, Paulo. O brasileiro vai ser muito fácil da gente achar os memes agora, até pronto. Os memes com relação à Argentina. Então vai dar para trazer bastante coisa. Então já sabe, a gente vai falar sobre esses memes que são as novas charges, mas lá em Belo Horizonte, uma galera se reuniu justamente para poder falar dessas charges e falar também de futebol. Bem-vindos ao Mercado Central. Chegamos ao tapete verde. Convidamos 4 mestres do cartunismo e da criatividade. Este quarteto participa da BH Humor na Copa, uma exposição que reúne 33 artistas, 29 mineiros e 4 convidados de outros estados. Logo na entrada, uma seleção canarinho de todos os tempos. Nos traços singulares, o mundo apaixonante do futebol. Seus personagens, suas curiosidades e fatos que marcaram época no mundo e os anos de ouro do futebol brasileiro. Paixão inesgotável que também pode ser vista e lida nas tirinhas. Uma pergunta intriga os estudiosos. De onde vem tanta paixão? Para retratar tudo isso, é preciso também enxergar além das 4 linhas, como fez o Elvio, ao homenagear a Croácia e seu craque maior, Modric. Eu fiz essa charge baseada até no uniforme da Croácia, que o pessoal sempre fazia uma zoação que parecia um pano de prato, entendeu? Tipo, aí eu fiz dele comendo uma bola, porque ele é um senhor craque, assim, da Croácia. Cartunistas também costumam lembrar, no dia seguinte, os momentos em que o futebol brasileiro até preferia esquecer. Como nesta charge que leva o título de A Mancha, de autoria de Duque. O maior vexame da história do Brasil e uma mancha que
Pode usar qualquer sabão em pó, alvejante, que essa mancha não sai. Além da camisa, acho que ela ficou na alma da gente também. E não dá para esquecer também desta Copa de 2022 no Catar. Outros mestres que já se foram também são homenageados. Som Salvador, Nani, Afo e o cartunista Mangabeira, criador dos mascotes de Atlético, Cruzeiro e América. Uma amostra que vale a pena conferir durante esta Copa. Nessas horas a gente queria estar no Brasil para poder ver isso aí, mas a gente vê online, né? Então, ó, já tá feito o desafio. Sim. Eu quero memes para sexta-feira, senhor Denis. Tá ótimo. Então, tá ótimo. Vamos trazer aí. Ó, uma boa noite para você. Eu quero só que você deixe suas últimas considerações. Tem alguma coisa? Então, qual é o jogo de amanhã que a gente tem que assistir? Acordar para assistir. Alemanha e Japão, Paulo. Esse vai ser o jogo pra gente saber se a Alemanha vai dar trabalho pra gente nessa Copa ou não. E então, se der tempo na hora Alemanha e Japão. E se der tempo na hora do almoço, dá uma olhadinha na Dinamarca, né, para ver se vai bater a Bélgica ou não, né? Tipo isso. A Dinamarca jogou hoje, Paulo. A Dinamarca Bélgica não, pega é o Canadá. O Canadá, aliás, saber se o Canadá, exatamente, se o Canadá vai bater a Bélgica, exatamente. Eu tô falando para vocês, é mais ou menos isso. Denis, primeiro boa noite, obrigado. Amanhã então tem mais. Valeu. Hein? Olá. Tá ótimo, estaremos aqui, Paulo. Obrigado, obrigado a todos, obrigado a todo mundo pela audiência aí. Valeu, brigadão. Tá bonito isso, hein? Tá bonito mesmo, hein? Muito mesmo. Olha só, a gente continua aqui para falar, sabe do quê? De previsão do tempo. Pessoa que não ia ter, vai ter previsão do tempo agora para você entender como é que vai ser o dia de amanhã em todo o país.